Boa noite, Luiz. O relato que eu vou contar para você aconteceu com minha avó, no ano de 1940. Naquela época, a minha avó tinha por volta de 7 para 8 anos de idade e morava no interior de São Paulo, num lugar de muita mata, junto com minha bisavó, meu bisavô e mais 3 irmãos. Se eu não me engano, a minha avó era a filha mais velha naquela época. Era uma vida difícil que eles levavam, pois a família toda vivia da terra e alguns animais que o meu avô vendia. Eles trabalhavam a semana toda na terra, cultivando verduras, mandioca, essas coisas. E todo dia, na parte da manhã, o meu bisavô ele saía com um burro carregado e ia vender essas coisas na cidade mais próxima que tinha. Isso ele fazia todos os dias e só voltava por volta mais ou menos de 9 horas da noite. Era uma vida corrida, mas era uma vida que eles gostavam muito na época. A minha avó, ela morava numa região que ficava próximo a uma fazenda abandonada. Já estava cheio de mato, já tudo. Ela sempre brincava nessa fazenda com os irmãos dela. No fundo dessa fazenda tinha um cemitério antigo. É onde os escravos que trabalharam na fazenda, quando morria, o dono da fazenda enterrava ali no fundo da fazenda ali. Então ele sempre brincava por ali, naquele cemitério abandonado, naquela fazenda. Só que aquele lugar era bem comum naquela época avistamento de lobisomem, pois quase todo mundo que morava na região via. E naquela época, o lobisomem ele não atacava. Lá não tinha relatos na região de lobisomem atacar pessoas. Em vez de quando aparecia animais mortos, mas era comum. Quando era noite de lua cheia, a minha avó contava que sempre por volta mais ou menos de 7 horas passava um grande cachorro negro com a parte da frente mais baixa e a parte de trás mais alta e orelhas grandes. Ele sempre ia em direção a essa antiga fazenda. Provavelmente ia lá no cemitério, mas a única coisa que tinha lá era apenas ossos velhos. Então uma certa noite de lua cheia, era por volta mais ou menos de 7 e pouco da noite. Estava todo mundo para dentro já. E minha avó estava na janela, uma casa simples de pau a pique, de luz de lampião. Foi quando ela viu aquele lobisomem passando para ir em direção àquela fazenda. Criança, você sabe como que é, né? Não sabe a noção do perigo. Foi quando a minha avó gritou: "Lá vai o lobisomem comer defunto". Aquela criatura parou e olhou em direção à casa da minha avó. E de repente saiu correndo em direção lá. A minha avó fechou a janela e só sentiu aquela pancada forte na parede, que até tremeu a casa. E aquele lobisomem ficou muito bravo por minha avó ter falado aquilo. E começou a arranhar a porta, a janela para poder entrar. A minha bisavó sempre foi uma mulher corajosa. Então ela pegou uma faca e ficou ali, em frente à janela. Se aquele lobisomem conseguisse abrir, ela ia defender a família dela com os filhos. Ele ficou ali, tentando entrar durante um bom tempo. Foi quando o meu bisavô estava chegando. Quando ele se aproximou mais ou menos uns 20 metros da casa, ele já viu aquele lobisomem no quintal tentando entrar. Então ele apertou o passo. Ao chegar mais próximo, ele pulou do burro, estava com um chicote na mão e puxou o chicote. Quando aquele lobisomem viu o meu avô, ele não quis briga, simplesmente se abaixou e saiu correndo para o mato. Então meu avô entrou e perguntou se estava tudo bem. Graças a Deus, estava tudo bem, foi mais o susto. Então o meu bisavô, ele perguntou o que tinha acontecido. Então a minha bisavó falou que a minha avó mexeu com o lobisomem que estava passando na rua. Foi por isso que ele ficou nervoso e atacou. Depois daquela noite, aquele lobisomem, ele não mais passou em frente à casa da minha avó. Não sabe o motivo. Provavelmente ele
escolheu outro caminho para poder ir naquela fazenda. O que ele ia fazer naquela fazenda, ninguém sabe, pois lá no cemitério não tinha sinal nenhum de chão cavocado, nada. Simplesmente ele ia lá toda noite. Fazer o que? Nunca ninguém descobriu. E depois disso, a minha avó aprendeu uma lição. É nunca mexer com as coisas que estão quietas. Esse foi o meu relato. Uma boa noite.